Que saudade da época de ouro do tráfego pago, na verdade. Os custos eram super baixos. Era só colocar qualquer imagem que dava certo. Tudo bem, às vezes encontrar um gestor de tráfego podia ser um pouquinho difícil, mas uma vez que você encontrava, tava tudo certo. E para crescer a marca era simplesmente uma facilidade. Porém, agora tudo mudou. Esse canal de marketing que a gente chama de tráfego pago, infelizmente saturou. E transformar o seu investimento em lucro ficou muito mais difícil. O custo de aquisição de clientes está altíssimo. Isso é devido à alta competitividade desse canal. Muita gente está usando esse canal. Então, se antes você precisava de R$10 para conseguir um cliente novo, hoje você precisa gastar R$50. E isso dificulta muito o crescimento da empresa. Além disso, as taxas de clique estão caindo. Por quê? Quando o tráfego pago era uma coisa nova, o cliente, o seu consumidor, ele não estava tão acostumado a ser impactado por propagandas no feed. Então era mais fácil de chamar a atenção dele enquanto ele estava rolando ali. Só que agora ele já está tão acostumado a ver tanta coisa que ele já aprendeu a ignorar automaticamente o anúncio. Então ele nem olha pro anúncio. E para você chamar a atenção dele, hoje você precisa ficar aparecendo muitas vezes no feed. Ou seja, você precisa de um alto número de impressões para conseguir um clique. Sem falar na dificuldade de mensurar conversões agora. Com as atualizações do iOS, se antes a gente conseguia ter todo o traqueamento de todas as etapas do funil e entender o que o cliente estava fazendo, hoje ficou muito mais difícil. E toda vez que fica mais difícil de medir, com certeza isso impacta na eficiência daquele canal. Tentando entender toda essa situação, eu vi um gráfico do HubSpot que eu achei muito interessante e eu queria trazer para vocês. O que esse gráfico mostra? Ele está tentando mostrar a mudança que aconteceu em relação ao marketing digital. Então ele mostra que no passado a gente estava num marketing onde a gente tinha uma competitividade por tráfego. Então tudo que a gente queria era trazer tráfego, era chegar nas pessoas e trazer gente, trazer gente, trazer gente. Então todos os objetivos das nossas campanhas de marketing eram atingir o máximo de pessoas possíveis. E também a gente tinha toda a facilidade de conseguir a atribuição direta de dados, que é exatamente isso, a gente conseguia medir absolutamente tudo o que acontecia em torno do funil. Só que agora, de acordo com eles, a gente saiu desse lugar e a gente está indo para um outro lugar onde, ao invés de estar competindo por tráfego, a gente compete mais por atenção. E a gente sabe quão difícil é competir por atenção nos dias de hoje. Mas é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente não precisa fazer coisas que atinjam o máximo de pessoas possíveis. Não. A gente precisa pensar em estratégias que chamem a atenção das pessoas. O recurso mais raro de se conquistar é a atenção. Só que com isso, também a gente entra numa outra situação, que é a gente não consegue mais medir exatamente e diretamente o efeito das nossas estratégias de marketing, que no passado a gente conseguia. Então hoje fica um pouco mais complexo de medir isso, e também significa que quando você está competindo por atenção e reconhecimento da sua marca, você precisa deixar de pensar só no curto prazo e começar a pensar um pouco mais no longo prazo. Qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão é que retenção é a nova moeda digital. Antes, as redes sociais, elas mediam o desempenho por coisas simples, como curtidas, os likes, ou até um pouco de compartilhamentos, mas agora não. Agora o mais importante é o tempo de retenção no vídeo. Você pode até falar, poxa, mas eu tô cansado de ver gente falando sobre retenção. Sim, a gente já sabia disso no orgânico, mas agora é muito importante que a gente tenha isso em mente para o tráfego pago também. Isso muda o jogo do tráfego pago completamente. O que isso significa? Isso significa que não é como antes, que é só a gente colocar uma imagem bonita ou colocar criativos simples, vão fazer as nossas contas funcionar. Não, na verdade agora a gente precisa ter conteúdos mais longos, que contam histórias, que geram um engajamento real para que o anúncio realmente funcione. Aqui eu trouxe exemplos dos dois anúncios tradicionais e bobos que a gente vê que antigamente funcionavam super bem. Então aqui olhando com vocês, a gente vê um pijama mais desejado, back in stock. Super simples, é uma foto de um pijama com um texto. E no outro a gente tem até aquele que é um pouquinho mais complexo, que é quando a gente fala dos benefícios e dos resultados e dos atributos de produto. Antigamente isso era o suficiente. Hoje em dia isso aqui passa batido que as pessoas nem veem. Mas então o que eu deveria começar a fazer agora? Bom, um ótimo exemplo é esse anúncio aqui da Kim Kardashian. Nesse anúncio, ela estava lançando o Nipple Bra, que além de ser um produto muito interessante por si só, ela fez uma campanha muito legal, onde ela traz tudo de um jeito muito divertido, e é onde ela até tira um pouco o sarro dela mesma, se colocando como uma cientista. The Earth's temperature is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist, but I do believe everyone can use their skill set to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold. Some days are hard, but these nipples are harder.
And unlike the icebergs, these aren't going anywhere. The Skims Ultimate Nipple Bra. Esse anúncio teve 90 milhões de visualizações. Ah, claro, a Kim Kardashian é super famosa, é óbvio que é fácil para ela conseguir ter várias visualizações, mas até eu trouxe aqui uma tela comparando com outros conteúdos dela, e a gente pode ver que não necessariamente todos os conteúdos dela têm grandes visualizações como esse realmente foi um sucesso. Preciso ser uma Kim Kardashian para conseguir fazer algo divertido? Isso é extremamente caro, é difícil de colocar no meu budget. Não necessariamente. A Minimal, que é uma empresa que vende roupas básicas para homens, eles são muito inteligentes e muito espertos na hora de fazer esse tipo de conteúdo. Mamma mia! De novo os italianos levaram como os mais estilosos do mundo. E não é porque eles comem carbonara te olhando bem no fundo do seu olho. E muito menos pelo seu corpo estético. Mas sim por conta das suas calças. Isso mesmo, suas calças. Isso se deve a 3 principais fatores. As melhores calças italianas são confeccionadas com tecido nobre de algodão egípcio, que não encolhe e nem desbota. Possuem corte ajustável ao corpo, que fica confortável nos quadris e flexível nas pernas. E um acabamento clássico, atemporal, que permite versatilidade de uso desde o trabalho até grandes eventos. E a parte boa é que você não precisa mais ir até a Itália para ter acesso a esse produto. Eu te apresento a calça alfaiataria da Minimal Club. Confeccionada com tecido nobre de algodão egípcio, a calça alfaiataria Minimal não desbota, não encolhe e não aperta a sua virilha. E cá entre nós, nada pior que ver nosso melhor amigo passando sufoco lá embaixo. Inspirada no minimalismo clássico, a calça alfaiataria Minimal veio para trazer elegância e sofisticação a cada uso, além de ser 100% ajustável ao seu corpo. Seja você magrinho ou mais fortinho. Acreditamos tanto na qualidade da nossa calça que vamos te oferecer 30 dias de garantia. E se você não gostar, nós devolveremos 100% do seu dinheiro. Então tá esperando o quê? Clica agora no link abaixo e garanta já a calça alfaiataria da Minimal Club. De uma forma simples, mas muito bem feita, a Minimal consegue navegar perfeitamente nessa nova era dos criativos. Você até pode me falar assim, nossa, mas o que eu faço antes ainda converte. É óbvio que vai converter, e sempre é bom fazer o básico bem feito. Mas a ideia aqui é trazer para você a reflexão de que você deveria também investir o seu tempo em fazer criativo. Em vez de sair, às vezes, fazendo 100 criativos daquele mesmice que você fazia, talvez você devesse investir um bom tempo em desenvolver e criar 2 ou 3 vídeos que são longos, que contam histórias engraçadas ou histórias engajantes e que trazem mais conexão com o seu público. Isso pode ser muito mais efetivo do que ficar testando 1 bilhão de criativos que são mais do mesmo e o seu cliente simplesmente vai ignorar. Agora a gente precisa chamar a atenção do cliente. E aqui vai uma dica importante. Quando o seu produto por si só chama a atenção, é muito mais fácil e você não precisa fazer tanto malabarismo no criativo. Só que se o seu produto é um produto mais básico, como o da Minimal, fica essencial que você faça isso. Então uma boa ideia também é pensar em produtos que chamem atenção. Mas se não é o seu caso, ou não é o caso da sua empresa, vai por mim e testa. Testa 3 vídeos longos, com histórias engraçadas, engajantes, ou que são completamente fora da caixa. E eu tenho certeza que você vai me agradecer depois.